Conexão Saúde. Apoio cultural Predileta, feito com amor. Hotel Otom, Suítes Matão e Araraquara. Gente cuidando de gente. Bem-vindos ao Conexão Saúde, mais um Conexão no Ar, mais uma quarta-feira, a nossa super dose de saúde. E a gente começa o programa filosofando, pois pensar faz bem e muito para a nossa saúde. Aristóteles, filósofo grego, aluno de Platão, disse certa vez: a psique e corpo reagem completando um ao outro. A mente ou a alma completa aí o corpo. E é por isso que o tema de hoje é saúde quântica. E recebo com o maior prazer o professor Dr. Daniel Mariottini, especialista em saúde quântica e sócio fundador da Sociedade Brasileira de Saúde Quântica. Seja muito bem-vindo, Daniel. É um prazer tê-lo aqui realmente para conversar sobre um tema tão instigante. Que legal, Priscila. É um prazer enorme estar aqui com você, podendo contribuir um pouquinho com essa minha experiência ao longo desses anos. São estudos que a gente vem desenvolvendo em um segmento que as pessoas acreditam que é novo, mas já tem um tempo, já tem uma gama de estudos que embasam aquilo que a gente vai discutir agora. Então, quem gostar da ideia é só assistir aí e curtir com a gente. Com certeza. E antes da gente conversar especificamente, aprofundar sobre o que é saúde quântica, me vem na cabeça, a história da física quântica, porque com certeza vem daí. Explica um pouquinho pra gente o que é a física quântica. Tá. Isso é importante porque a gente procura responder sempre à luz da ciência, para que as pessoas tenham credibilidade no que a gente vai dizer. E é bem interessante porque uma das ciências importantes que são deixadas de lado, como você bem disse no início, por exemplo, vamos filosofar. A filosofia tem uma parte dela que se chama epistemologia. Olha que nome complicado, Mas ela significa o quê? Ela estuda como o conhecimento é construído, os possíveis erros na ciência que de repente levaram por caminhos que poderiam ter sido trilhados de maneira diferente. Então, como eu tenho essas especializações, por exemplo, em uma área que é da biologia, outra que é na da filosofia e outra que é da física, que é de exatas, o que a gente vem fazer aqui é justamente juntar, porque a ciência ao longo do tempo ela tem separado tudo para poder estudar, claro, mas esquece de juntar. Então é assim, quando a gente vai estudar, vai escolher o caminho que a gente vai seguir, a gente tem, vamos brincar assim em termos de hoje para facilitar, temos 3 janelas. Tem a janela das exatas, humanas e biológicas. Veja só, faz de conta que você entrou no computador na janelinha das biológicas. Você vai abrindo mais janelas, vai abrindo. Quem não fez isso, E tem um mundo ali a ser explorado. Só que sabe o que as pessoas esquecem de fazer? De voltar para aquela janela inicial. E só que voltar com aquela bagagem que adquiriu lá dentro e depois entrar numa outra janela. Por exemplo, a da física ou de humanas, Claro. E vice-versa, Por exemplo, algumas pessoas estão lá, entram na área da física, descobrem aquele mundo, vão se especializando, viram mestres, doutores e ficam ali, não voltam de novo para aquela janela inicial. Então, o que acontece? Quando você ou vai naquela janela ali das exatas, onde tinha a física Sim. e depois a física quântica, e volta e encontra a biologia, e com toda aquela gama de conhecimentos, você abre um mundo novo. E quando você também entra naquele mundo da biologia e depois volta para aquela janela com a bagagem e entra na física quântica, a gente começa a ter um ramo novo, que é o que a gente costuma dizer que é a saúde quântica. Quer dizer, é o que da física quântica você consegue aplicar no ser humano, na saúde. Isso mesmo. Mas especificamente, o que é a física quântica? Ela estuda... a física quântica, por definição, é assim, o pessoal que está em casa entender. Então vamos lá, eu vou dar um exemplo facinho. Todo mundo aí em casa teve um professor que falava assim, seu corpo é formado por órgãos, seus órgãos são formados por tecidos, tecidos são formados por células, células são formadas por moléculas, moléculas são formadas por átomos. Olha o próprio nome, átomo, sem divisão. É o que o nosso professor falava.
Só que nessa época que o professor falava isso, sabe o que você estava fazendo? O que a gente estava fazendo? A gente estava mandando carta, a gente estava ouvindo vitrola, a gente não tinha pendrive, não tinha nada. E a ciência foi evoluindo. Então, quer dizer, hoje você vê todas as mudanças que aconteceram na ciência, né? E na saúde, às vezes, isso ficou para trás. Né? Então, por exemplo, enquanto tudo isso foi ocorrendo, os experts na física quântica estavam entendendo e estudando o que havia abaixo do nível do átomo. Né? Então, o que existe abaixo do nível do átomo? É o que a gente chama de quântico. Né? O nível, tudo que estuda o nível abaixo do atômico, né? é o quântico. E isso que eu queria deixar claro para quem está em casa. Então, né, para a gente poder aprofundar na história da saúde. Qual é a relação saúde com a física quântica? Saúde quântica, no caso. Então, né? quando a gente começa a entender, né, que tem que juntar, então, por exemplo, você entende que o seu corpo é formado por átomos e a física estuda o que forma o átomo, você tem que juntar. Concorda comigo? E no que você junta, você vai entender que o que forma o átomo é basicamente energia. E quando as pessoas falam em saúde quântica, uma coisa que eu acho muito legal é desmistificar. Sabe por quê? Quando falam saúde quântica, as pessoas entendem como se fosse uma saúde à parte. Né? Então, por exemplo, assim, ó, Daniel, eu queria ser quântico como você, né? Você é quântico, eu não sou. Gente, o nível quântico, ele tá no Homem das Cavernas, vamos dizer assim. Já estava lá, no Homem das Cavernas. Ele só não era estudado, né? E a gente não tinha como utilizar a nosso favor. Hoje nós temos como fazer isso. Assim como, por exemplo, se você ficar mexendo muito com o celular, que são energias, né, eles vão te fazer mal para a saúde. Se você ficar muito perto do micro-ondas, que também são energias que vão te fazer mal, hoje você tem como conduzir essa questão da energia de modo a te fazer bem para a saúde. É justamente isso que é a proposta da saúde quântica, ou seja, promovermos a saúde através de mexer num nível abaixo daquele que se está acostumado a mexer até hoje. De equilibrar realmente a energia. Exatamente. Já que a gente entrou nesse assunto, vamos falar rapidinho nesse primeiro bloco ainda dos conceitos de frequência, vibração, energia. Ah, legal. Isso é bem importante. Porque assim, ó, vamos começar por vibração. Vibração, por definição, seria o movimento de um corpo em volta do seu centro, vamos dizer assim. Então, quer dizer, você vibra, você mexe, tá? Então, vou tentar deixar o mais simples possível, tá bom? A frequência já é com quantas vezes esse movimento que eu falei, que se chama vibração, ocorre durante um determinado intervalo de tempo. Tá? E normalmente a gente mede em ciclos por segundo, né? Mede em hertz. Então a coisa já ficou um pouquinho complicada, mas não se preocupa com essa unidade. Procure entender o conceito, tá bom? E a questão de energia, aí eu acho fundamental a gente partir por um caminho, né, da nossa limitação de compreensão, né? Então vou fazer uma analogia aqui. Pri, fala pra mim, o escuro existe? Olha que complicado. Aí depende. A resposta... Por isso que é legal falar com pessoas que compreendem. Bastante. Ela depende, porque assim, ó, se você falar assim, o escuro existe? Nossa, quantas vezes nós não enxergamos alguma coisa, né? Ou você sai à noite e fala, Daniel, claro que existe. Mas perante a física, o que existe é a luz. Sim. Tá? Então, algumas situações, de diferentes situações de luz ou de ausência de luz, elas precisam ter um nome, correto? Então, ela podia, eu brinco às vezes na palestra, eu falo, ó, essa situação a gente batiza, podia chamar José, João, Maria, mas optaram por colocar escuro, tá? Aí, extrapolando mais um pouco para vocês entenderem, existe o frio. Você vai falar, até, por exemplo, um dia como hoje, né? Até a gente tá com uma roupa um pouquinho mais de frio porque cai um pouco a temperatura. Claro que existe. Perante a física, o que existe é o calor. E algumas situações específicas, né, de mais ou menos calor ou de ausência de calor, a gente é obrigado a começar a definir como frio. Aí nós vamos chegar onde estava a sua pergunta. Tudo, na verdade, é energia. Só que um caso particular de manifestação de energia, a gente dá o nome de matéria, entendeu? Então, tudo é relativo nesse sentido. Então, assim, se você falar assim, entender que o que existe é a luz, o que existe é o calor. Na verdade, o que existe é a energia. E um caso particular
de manifestação de energia, ela teve que ser batizada de alguma forma. E o nome disso é matéria. Entendeu? Olha, tenho certeza que vocês estão gostando aí da aula do professor Daniel Mariottini, mas eu tenho uma pergunta aqui, porque a gente tem um bloco, Daniel, mitos e verdades sobre a cirurgia plástica com o Dr. Marcelo Mariottini. Não sei se você conhece ele, Conheço, né? Meu primo. Seu primo? Meu primo, meu querido primo. Primo, manda esse um minutinho aí pra nós, que eu sei que aí tem coisa boa. E eu tenho uma questão pra você, Dr. Marcelo. Depois que eu faço minha abdominoplastia, né? Aquela cirurgia no abdômen, eu não posso mais engravidar? Verdade ou mito? Mitos e verdades da cirurgia plástica. Olá, eu sou o Dr. Marcelo Mariottini, cirurgião plástico, e estou novamente aqui no Conexão e Saúde no quadro Mitos e Verdade. Respondendo à pergunta da Priscila, muito interessante e sempre questionada nos consultórios. Depois de fazer uma lipoabdominoplastia, a paciente não pode mais engravidar? Isso é verdade ou mito? Ora, a cirurgia da lipoabdominoplastia visa a melhora do contorno corporal. Nessa cirurgia, nós realizamos a aproximação dos músculos reto-abdominais. Nós colocamos ele numa posição anatômica. Se a paciente engravidar após a cirurgia, a barriga tem a capacidade de expansão normal, como antes da cirurgia, tá? Como antes de uma primeira gestação. Ou seja, não é impeditivo a paciente engravidar após a realização do procedimento cirúrgico. Nós orientamos a não engravidar para não perder o resultado cirúrgico. Entretanto, nada impede que ela possa ter uma gestação normal. Aproveitando o gancho, muitas me perguntam se, ao realizar a lipoabdominoplastia, irão ficar com a barriga chapada, igual das musas fitness. Se isso é verdade ou é mito? Isso também é um mito. Por quê? A lipoabdominoplastia, ela vai diminuir a quantidade de gordura e excesso de pele existente na barriga. Entretanto, ela não vai dar um resultado fitness como a pessoa que pratica atividade física e tem a musculatura desenvolvida e fortalecida. Ou seja, não se deve fazer a cirurgia de lipoabdominoplastia visando uma barriga atlética. Por quê? Vocês não vão conseguir um resultado dessa maneira. Gostaram da dica? Nos vemos a semana que vem. Até mais! Muito obrigada, Dr. Marcelo Mariottini. A gente vai para um pequeno intervalo, mas a gente já volta com mais saúde quântica. Fique aí! De volta ao Conexão Saúde, o tema de hoje é saúde quântica e eu recebo aqui no nosso estúdio o Daniel Mariottini, professor doutor, e a gente conversava já sobre o conceito da saúde quântica e agora eu tenho uma dúvida, né? Como isso funciona dentro do corpo, como isso funciona na prática? Tá, vou te dar um exemplo legal assim, ó. Imagine que nós estejamos hoje aqui, ó, no horário do programa. Okay. Imagina que daqui a um mês nós retornemos à mesma posição. Você aí, eu aqui. Nem um átomo seu, nem meu, serão os mesmos. Olha que interessante. Tudo foi renovado. Foi tudo renovado, exatamente. Aí a pergunta é a seguinte: o que fez, como foi feita essa renovação? Foi feita com qualidade? Foi feito ao acaso? Ou a gente cuidou dessa renovação? A gente procurou trazer células melhores para nós? Então é isso que a gente procura na saúde quântica, através desse processo, né? Porque, por exemplo, tem um processo que é conhecido que se chama apoptose, onde as células morrem, mas a renovação pouca gente estuda, e nós na saúde quântica estudamos, quer dizer, a qualidade dessa reposição celular. Então é basicamente isso, porque entendendo que nós somos seres assentados em base biológica, nós não somos seres biológicos que temos emoções, nós somos seres emocionais assentados em base biológica. Então isso muda tudo. Quando nós mudamos a nossa essência, nós vamos alterar a nossa fisiologia. Então é basicamente assim que nós atuamos. Que maravilha! E quais tratamentos
costumam ser utilizados? Aí vem a mágica, né? As pessoas às vezes não conhecem tanto, a gente estava conversando aqui nos bastidores. Você aí de casa acredita? Você, por exemplo, você deve estar com o seu controle na mão, né? O que sai do seu controle e modifica um canal? Vamos imaginar que um canal da sua TV fosse doença e outro fosse saúde. Tá? A hora que você aperta lá para mudar o controle, algo sai, né? Você não vê, mas você sabe que chegou até o destino. Por quê? Porque você viu o resultado, você viu que alterou de um canal para outro. Tá? É mais ou menos isso. Vocês acreditam que a ciência chegou ao ponto de conseguir colocar aquilo, vamos brincar assim, né? Aquilo que sai, né? Que é a frequência, dentro de um frasquinho e dentro de um tubinho? Então é mais ou menos isso. Através do momento em que você, através de usar o que tem no frasquinho ou no tubinho, aquela frequência que estava armazenadinha ali, passa para o seu corpo, ela é transferida e altera a sua estrutura. No caso, para melhor, como é o que a gente busca. Assim Maravilha. Como o celular, como eu disse, altera para pior, as frequências são elaboradas para alterar para melhor. Perfeito. Como na sua visão, a saúde, né, a área da saúde e a ciência quântica podem trabalhar de maneira convergente? Como que a gente pode fazer com que a saúde quântica seja a base, né, de todas as... Essa é uma pergunta muito interessante, porque as pessoas fazem essa pergunta para mim na rua, né? Como é que ela pode somar? Gente, se o objeto de tratamento da área da saúde é o corpo, e a gente acabou aqui de fazer uma espécie de revisão do corpo, né, da nossa estrutura, é importante que todas as áreas associadas à saúde se adequem a esse novo comportamento, né? Então, o que a gente tem hoje de ferramenta? Como você bem disse, eu sou sócio fundador da Sociedade Brasileira de Saúde Quântica, que é uma equipe multidisciplinar. Tá? Então tem o quê? Tem médicos, tem fisioterapeutas, tem dentistas, tem veterinários, educadores físicos, terapeutas, que estão procurando em cada área de atuação, na sua área, desenvolver cada vez mais estudos e cada vez mais pesquisas, né, para embasar do jeito que a ciência precisa. Só que o cuidado que a gente tem que ter, na verdade, é que para você estudar a ciência do que acontece acima do átomo e abaixo do átomo, as metodologias são um pouquinho diferentes. Mas só para você saber, por exemplo, tem um laboratório que atravessa a França e a Suíça, né, 27 quilômetros, estudando tudo isso aqui que eu estou falando para vocês agora. Porque as pessoas podem falar assim, mas tem comprovação? Então você aí dá uma olhadinha, por exemplo, nesse laboratório que eu estou falando, ele é enorme, né? Então é feito em escala maior, estudando o que acontece nessa escala menor, né, em termos de velocidade, né, em termos de física de partículas. Então, de energia, exatamente. Vibração, aquela pesquisa que foi feita com a água, né, com uma gota de água e a pessoa fazendo uma oração. Exatamente. Isso mostra realmente que a gente vibra numa frequência específica e dependendo, não foi isso? Conta um pouquinho, rapidinho. É bem legal, vamos ver se eu consigo passar rapidinho. Porque assim, existe uma coisa que se chama dualidade partícula-onda, ou seja, partícula e onda têm a mesma essência. Então vamos pensar assim rapidão para ver se a gente consegue fazer o seu público entender. Se você emitir uma vibração, por exemplo, de alegria, você me emitir um sorriso, falar uma palavra positiva para mim, o que sai daí vem por esse caminho aqui, ó, que nem o exemplo que eu dei do controle da TV. Vamos pensar assim, tá bom? Sim. Então, vai chegar até mim, aí ele vai chegar em uma estrutura do meu corpo que ele vai verter o que aqui é onda, o termo que a gente usa é verter, e vai transformar em partícula no meu corpo. Então, quer dizer, a mesma essência, enquanto está fora de mim, ela é onda. E enquanto está dentro de mim, ela é partícula. Então é por isso que, por exemplo, a emissão altera a molécula da água. Mas, além disso, né, ela não altera a molécula só da água que está, por exemplo, num copinho. Ela altera a nossa água e a nossa estrutura. Somos feitos porque de 90% quanto nós somos de água, exatamente. Então, o que acontece? A nossa água é modificada. Então, é isso que a gente procura considerar. Né? Que aquilo que a gente emite, e detalhe, o que nós emitimos para nós mesmos. Hoje em dia a gente fala muito em detoxificação, né? O que adianta você comer alimentos saudáveis, beber uma água legal e jogar pensamentos negativos e nocivos, né? Que complicam toda a sua constituição energética e não se desintoxica. Então, a desintoxicação ela tem que vir a partir do nível quântico.
Olha, maravilha. E para a gente finalizar, o que é saúde para você, Daniel Mariottini? A saúde, para mim, é delicado falar porque é a minha paixão, né? E eu gosto sempre de estar avançando nos conceitos. Então, a saúde quântica, justamente, ela... hoje eu diria que é o caminho da saúde mesmo, porque ela amplia. Eu dei um exemplo para você brincando, né? Aquela hora, por exemplo, quando você vai construir um muro, né, não adianta você começar do chão para cima, você tem que lembrar do alicerce. Então a saúde para mim é começar do alicerce, né? Começa do alicerce, só que aí vem o grande detalhe. Para você mexer no alicerce, você tem que buscar da matriz. Para quem entendeu, né, a gente está num emaranhado de frequências, né? Então a gente acessa. Na verdade, o que a gente pode fazer com a nossa saúde é uma espécie de analogia, como às vezes eu falo em algumas palestras, com o telefone celular, né? Nós, como sendo um aparelho, né? E as energias que nos cercam sendo tudo aquilo que a gente tem, por exemplo, para colocar uma senha, para desbloquear, para acessar um Wi-Fi, entendeu? Então não adianta você pegar um aparelho antigo, um aparelho velho, e chegar e falar assim: ó, tá vendo, ó, isso aqui não funciona, essas frequências não existem, não tem sinal da TIM, da Vivo, da Oi, não tem sinal nada. Não, o problema é que aquele aparelho não está conseguindo captar. Então, se nós continuarmos a sermos como nós somos, as energias vão continuar ao nosso redor, aqui do lado, e nós não vamos captar. A partir do momento que a gente não acessar. E se a gente se modificar através de pensamentos positivos, através de meditação, através de oração, por que não falarmos dessa forma? De ajuda ao próximo, porque aí nós estamos emitindo frequências com vibrações diferentes. E a gente se modifica. Então nós nos tornamos aparelhos celulares, smartphones melhores, de última geração, e aí a gente acessa tudo aqui e consegue fazer todas as funções para as quais nós fomos feitos. Daniel Mariottini, parabéns. Gostei muito de conhecer um pouco do seu trabalho. Gostei muito de conversar, de estudar, né, para vir poder te entrevistar. Porque é um tema realmente que a gente não tem tanta facilidade, ou a gente, né? Não, a gente não, porque deve ter muita gente que realmente busca, né? Mas eu ainda não tinha tido essa intimidade com o tema. Que maravilha, gostei bastante. E foi o que eu te falei, acredito muito. Eu já faço isso mesmo sem saber o nome, né? Já converso com as minhas células. A gente precisa, né, ter essa conexão, esse equilíbrio emocional e energético. É verdade. Muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite aqui. Eu que agradeço por esse convite tão gentil, pelo carinho com que você me tratou desde os primeiros contatos aí que nós fizemos. A você aí de casa que está me ouvindo, ouviu essa série de coisas relativamente loucas, mas com certeza com muita fundamentação científica. Fala do seu canal no YouTube, Loucos por Saúde. Né? Eu tenho um canal que é o Loucos por Saúde, que é no sentido não de coisas bitoladas por saúde, receitinha, não é isso aí não. Muito legal. São alternativas que o pessoal costuma dizer que são loucas, né? Mas que tem grandes condições de mudar a sua vida e a sua saúde. E agora também o site da Sociedade Brasileira de Saúde Quântica, onde a gente vai estar colocando vídeos de vários profissionais, de várias áreas, né, para que vocês consigam ter um pouquinho mais de familiaridade com o tema e consigam ver as comprovações que as pessoas tanto perguntam, né, porque o pessoal fala assim, tem comprovação, eu não estou dizendo que não tenha que haver, mas tudo tem um início, tudo passa por um processo. E a saúde quântica está nesse processo de estudos, né, a gente tem um país onde não existe tanto investimento em ciência. Sim. Então, assim, se tivesse um investimento maior, os resultados estariam aparecendo mais. Então, você que gostou, você que é profissional da saúde, junte-se a essa causa e comece a questionar mesmo tudo isso que eu falei, comece a estudar e com certeza você vai ampliar o seu conceito de saúde, pode ter certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente volta com o bloco do Cozinha Saudável. Fique aí. De volta ao Conexão Saúde, chegou o nosso super bloco saborosíssimo e eu tenho certeza que vocês vão gostar da dica de hoje. A gente vai direto lá com a nossa chefe Carla Pires. Cozinha Saudável, apoio cultural, predileta, feito com amor. Mais um Cozinha Saudável no ar e hoje nós estamos aqui nesse calor, setembro maravilhoso, né? Graças a Deus. A gente vai fazer o que de bom hoje?
Personal Nutri-Chef. Depois eu vou contar pra vocês por que eu tô chamando ela de Personal Nutri-Chef. Que eu descobri, ela não queria me contar, mas eu descubro as coisas, pessoal. O que a gente vai aprontar hoje, personal? Pri, bom, hoje eu trouxe duas receitinhas, tá? Que na verdade, dentro da gastronomia funcional, são duas receitinhas bem interessantes, que são substitutos saudáveis para o sal de cozinha que a gente usa em casa normalmente para temperar a carne, fazer o feijão ou fazer o arroz. Por que são sais funcionais? Porque na composição desse sal, além do sal, que é o ingrediente que a gente usa sempre nas preparações aí em casa, nós vamos agregar outros nutrientes com propriedades funcionais. Que maravilha! Então, na primeira receitinha, a gente vai fazer um sal de ervas, né? Que nós vamos utilizar ervas desidratadas. Então, aqui eu trouxe algumas que eu falo que são as ervas que eu particularmente tenho preferência, mas aí vai de acordo com a preferência de quem for fazer, tá? E além das ervas, a gente vai agregar a calêndula e a cúrcuma, que é o açafrão, né? Que são dois ingredientes que têm propriedades anti-inflamatórias, antifúngicas, anticancerígenas. E com essa adição de vários ingredientes no sal, o sal mesmo, propriamente dito, ele vai ser adicionado em quantidades menores, vai proporcionar mais sabor à comida pelas ervas e quem tem aí um probleminha de pressão alta vai poder usar sem problema. Então, para você que é hipertenso e para você que quer cuidar da sua saúde, hoje é dia de ter duas receitinhas de sais maravilhosas com Carla Pires, a nossa Nutri-Chef. Comecemos pela primeira. Vamos fazer então essa primeira receita. Geralmente, Pri, pode fazer no liquidificador, pode fazer no mixer, o que tiver em casa. Por quê? Aí, qual é a ideia? A gente sempre utilizar, hoje eu trouxe aqui já separadinho para vocês, porcionado em 2 colheres de sopa. Então o ideal é sempre usar as mesmas quantidades de todos os ingredientes, tá? Então aqui a gente vai ter o manjericão, 2 colheres de sopa de manjericão desidratado. Ótimo. Tá? Aí às vezes alguém pode perguntar, mas será que pode fazer com manjericão fresco? Pode fazer com manjericão fresco. Só que aí a vida útil do sal é menor, porque a gente vai ter que conservar sob refrigeração, tá? Então vamos com as ervas desidratadas, que é o melhor caminho. Então a gente tem uma vida útil maior, né? Não precisa guardar sob refrigeração. 2 colheres de sopa de alho poró desidratado. Aqui a gente tem a salsinha, tá? Desidratada, 2 colheres de sopa. Aqui a gente tem tomilho desidratado, 2 colheres de sopa. E agora eu falo que são os ingredientes que têm as propriedades funcionais aqui que a gente vai agregar o sal. Que é a flor da calêndula, 2 colheres de sopa desidratada, de calêndula desidratada, tá? E o toque final, que é a cúrcuma ou o açafrão, também 2 colheres de sopa, tá? Aí aqui, ó, vamos fazer o seguinte, vamos bater primeiro as ervas, depois a gente adiciona o pó, né? Tanto o sal como... Agora vai fazer um pouquinho de barulho, tá? Não tem problema. É rapidinho também, né? A ideia é triturar até virar o pozinho, a mesma consistência do sal e da cúrcuma. Por que eu contei pra vocês? Eu vou começar a falar porque eu não aguento ficar quieta. Que ela é personal Nutri-Chef Carla Pires. Porque ela vai até a sua casa. Ela vai até a sua casa, a sua empresa, a sua escola, ensinar o tipo de receita funcional e nutritiva para você, para sua família, para os seus alunos, para os seus funcionários. É isso, Carla? Tô certa? O personal nutricionista, a gente tem, né, hoje uma procura grande por esse serviço. Porque que acontece? Às vezes a gente percebe que mesmo fazendo as receitinhas ao vivo, ou tendo a página, nada como você participar do passo a passo ali ao vivo. Sempre tem um truquezinho ou outro. E eu sei de nutricionista que vai até ao mercado com as pessoas. Dentro do personal Nutri-Chef, a gente também tem todo esse processo. Gente, ir ao mercado, as escolhas dos ingredientes. Então, né, às vezes assim,
poxa, eu queria comer um ingrediente hoje, mas o que a gente tem que priorizar? É setembro. Então, quais são os ingredientes da safra de setembro? Por que eu vou querer consumir um outro ingrediente que não está na época, que está mais caro, às vezes não tem a mesma qualidade? Então, esse pacote entra, inclusive, a visitar o mercado, que é o mais divertido. Vocês viram a minha descoberta? Ela não queria contar aqui no Cozinha. Mas a gente conta porque aqui a gente não esconde absolutamente nada. Então, se você busca aí uma alimentação mais regrada ou uma alimentação mais saudável, mais nutritiva, funcional, que realmente esteja de acordo com sua rotina. Claro que ela não vai inventar da rotina dela passar da casa dela para sua casa ou para sua empresa, mas vai fazer uma adequação para que a alimentação da sua família, dos seus funcionários ou dos seus alunos seja cada vez melhor. E hoje a gente está aprendendo sobre o sal, né, Carla? Exatamente. Essas receitinhas são as básicas, que a gente já começa com elas, que a mudança precisa começar dos ingredientes que a gente coloca dentro da cozinha, né? Então, eu falo que o sal é um dos principais, né, que a gente precisa E quem gosta de tudo muito salgado, como eu, é importante aprender um sal mais funcional, mais nutritivo e menos... Vamos falar menos sódico, é brincadeira com menos sódio, né? É que a verdade é que falou hoje, usa menos sal que o sódio, né? A gente precisa agregar sabor associado à saúde, né? Então esse sal aqui vai proporcionar as duas coisas. Então você percebe, Pri, que ó, ai, foi mais, espera aí. Não tem problema. Sal não quer demais, né? Mas no caso aqui foi. Mas no caso não pode ser demais, para quem tem hipertensão ou quer cuidar da saúde. E a cúrcuma é excelente. A cúrcuma, ó, uma dica aí para quem quer um anti-inflamatório natural, né, sem precisar ir à farmácia. Mel, mesma quantidade, uma colherinha de café de mel misturado com uma colherinha de café de cúrcuma, 3 vezes ao dia. Mais uma dica, Carla Pires aqui no Cozinha Saudável. Alimentação é remédio, é prevenção da nossa saúde. E a gente vai aprender cada vez mais aqui com a NutriChef Carla Pires. Tá pronto o nosso primeiro sal? Sim, senhora, dona Pri, ó. É só misturar tudo. Por que a gente deixou o sal e a cúrcuma para colocar no final? Porque como o sal ele tem um pouquinho de umidade, a hora que põe para bater no liquidificador, ele acaba deixando as ervas um pouco mais juntinhas. Então, ó, fica soltinho. E agora, como que a gente faz? Acondiciona num potinho de vidro, durabilidade aí de 6 meses tranquilamente. E ele fica fora da geladeira. Fora da geladeira, né? Como se fosse um sal. Você coloca no seu potinho lá que tá escrito sal, você substitui seu sal branco pelo sal de ervas com a cúrcuma e a calêndula. Uma função, uma das coisas que eu gosto dele, temperar pipoca. Nossa, que delícia. E fica cheirosa, viu? Fica cheirosa e saudável. Eu tô sentindo esse cheirinho. Aí, gente, ó, faz uma embalaginha bonitinha, ó. Põe num potinho bonitinho, põe uma fitinha. Presenteia, né? É um presente saudável, bonito, prático, econômico. E gracioso. É delicado a gente chegar e presentear, né? Com Quem Ama Cozinha. Eu já falei pra vocês também do Quem Ama Cozinha, eu fico contando as coisas aqui. Porque eu, na realidade, não tenho muita utilidade no Cozinha Saudável, já que eu não cozinho. Então eu tenho que contar as novidades pra você. Quem Ama Cozinha, cozinha mesmo, que é exemplo aqui da Carla Pires. E você pode entrar no site, todo dia tem uma receitinha nova. Site e Instagram, Quem Ama Cozinha. Isso. A gente tem 2 minutinhos, Carla. Dá pra fazer o outro sal? Ó, o outro sal, gente, é mais simples ainda. Tá. Eu até trouxe adiantado, né? Qualquer coisa a gente pode falar, porque não tem segredo. Ó, o que eu tenho aqui nesse pote? Cheira, Pri. Gergelim. Eu sou apaixonada por gergelim. Então você vai amar esse sal. O que a gente tem aqui? Gergelim branco, linhaça dourada e linhaça marrom. Antes de Eu só senti o cheiro do gergelim. Mas eles estão tostados. Olha, então, que delícia. a ideia é tostar para liberar os óleos, tanto do gergelim, da linhaça, né, numa frigideira. Qual é o ponto que a gente sabe que ele está tostado e não passou? Eu falo que a hora que você estiver, né, mexendo ele na frigideira e ele começar a pular igual pipoquinha, aí você pode desligar. Ah, põe o gergelim. Põe tudo junto. Tudo junto. Mesma coisa, mesma quantidade. Então, se eu colocar, vamos imaginar, 2 colheres de sopa de cada um. Coloco na frigideira e tosto. Terminou de tostar? Deixa dar uma esfriadinha. Liquidificador, bate, ele vai virar um pó. Depois de moído, 2 colheres de sal marinho. Esse sal, ele é excelente para temperar salada. Fica sensacional.
Eu falo que como eu amo gergelim, toda a minha comida japonesa é mais gergelim do que peixe, do que sushi, do que sashimi, porque eu acho uma delícia. Ele é muito delicioso. Que o gergelim é riquíssimo em cálcio? É. Então, às vezes a gente fala assim, não tomo tanto leite como eu gostaria, né? Mas come gergelim. É isso aí. Né? Usa o gersal. E se não quiser fazer o sal, né? Misturar com sal. Gente, só isso aqui em cima da salada tostadinho é muito bom. Não precisa de mais nada, né? Mais nada. Maravilha, que delícia. 2 receitas aqui funcionais. Gostaram aqui da nossa chefe Carla Pires? Eu ia falar nutri-chefe personal, já confundi tudo. Mas ela é personal, ela é nutricionista e ela é chefe de cozinha. 3 em 1. E a Cozinha Saudável agradece. A gente volta para o nosso estúdio com essas 2 receitas maravilhosas. Cozinha Saudável, apoio cultural. Predileta, feito com amor. Mas que dica maravilhosa! Você já tinha ouvido falar sobre sal funcional? Eu adorei, é uma delícia. Eu até experimentei depois e gostei também, viu? É estranho, mas é delicioso. É estranho experimentar só o sal, mas mesmo assim eu experimentei e achei uma delícia. E agora a gente finaliza o nosso programa pensando livre. O que é pensar livre? Livre é uma linha da Predileta Alimentos, livre de adição de açúcar, sódio, gordura, conservantes. A marca Predileta é tradicional por inovar, por ter cuidado ao levar os alimentos do campo para a sua mesa da forma mais saudável. A linha Livre Predileta tem um delicioso milho, a ervilha, o extrato de tomate, o ketchup, com somente 13 calorias por porção e todos livres de adição de sódio, açúcar e gordura. Se você quer se alimentar com muita saúde livre de culpa, já sabe. Procure pela linha Livre Predileta, porque é a marca do coração de quem leva o sentimento de orgulho no nome de ser 100% brasileira. Predileta, feito com muito, muito, muito amor, assim como o nosso programa. E hoje eu agradeço mais uma vez a Contém 1 Grama, do Shopping Jaraguá, aqui de Araraquara. As meninas sempre me produzem com essa super maquiagem linda. E a Inês Janine, né, da loja da Boutique Inês Janine, que sempre me produz com essas roupas lindas, maravilhosas. Um super beijão aí pra vocês, até quarta-feira que vem e muita saúde aí. Conexão Saúde, apoio cultural, Predileta, feito com amor. Hotel Otom, Suítes Matão e Araraquara. Gente cuidando de gente.